Relacionamentos, espiritualidade, padrões emocionais. Os relacionamentos são uma parte muito importante da nossa vida. E aqui eu não me refiro apenas aos relacionamentos afetivos, também relacionamentos pais e filhos, relacionamentos familiares, relacionamentos no ambiente de trabalho, mas especialmente o relacionamento afetivo. Porque no relacionamento afetivo, nós vivenciamos um grau de intimidade, um grau de desafio que supera todos os outros tipos de relacionamento. No relacionamento afetivo, nós estamos nus, estamos devassados. O grau de intimidade, o grau de proximidade, dividir várias tarefas do cotidiano, dividir o espaço comum de um lar, é um desafio. Porque as pessoas vêm de famílias diferentes, elas tiveram uma criação diferente, um padrão cultural, um padrão educacional, e de repente se veem juntas, morando debaixo do mesmo teto, tendo que compartilhar a cama, a casa, a rotina. Isso representa realmente um grande aprendizado e uma grande oportunidade de aperfeiçoamento, de melhoria. Eu digo que quem está inserido num relacionamento afetivo é testado, é desafiado a todo momento, e as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento pessoal são únicas para quem vive uma relação desse tipo. Mas não apenas. As pessoas também que não têm um relacionamento afetivo são demandadas nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos na comunidade, em determinados grupos sociais ou grupos religiosos. O fato é que o ser humano é um animal social, como diria Aristóteles. Nós precisamos uns dos outros para podermos viver, sobreviver, progredir, prosperar. Nós precisamos uns dos outros. E isso nos leva a buscar a relação humana, a troca, o compartilhamento, a lei de cooperação, para que a gente possa seguir o nosso caminho. E quando nós estamos especificamente falando do relacionamento afetivo, eu sempre tenho dito que o relacionamento afetivo, ele expõe nossos padrões emocionais. Todos aqueles traumas vividos na infância, todas aquelas feridas que não cicatrizaram, são expostas, são testadas no relacionamento afetivo. E é por isso que, frequentemente, os casais entram em discussão, em acusação, entram num processo de julgamento, porque você se relaciona com a pessoa, você começa a ter acesso às feridas dela. Você começa a ter acesso aos traumas dessa pessoa. E quando a gente não sabe lidar com isso, nosso primeiro padrão emocional, qual é? O padrão da crítica, o padrão do julgamento. Esse é um dos padrões destruidores do relacionamento afetivo. Quando nós entramos nesse jogo do julgamento, da crítica, o relacionamento vai ficando amargo, vai ficando ácido, vai se desgastando. Outro padrão emocional muito comum é o da comparação. Nós começamos a comparar a família de um com a família do outro, a educação de um com a educação do outro, a cultura familiar de um com a cultura familiar do outro, aquilo que eu vivi e aquilo que o outro viveu. E essa é uma comparação injusta. Injusta por quê? Como são situações muito diferentes, é difícil você comparar coisas totalmente diferentes. Isso causa muito sofrimento. Muitas brigas de casal, muitos conflitos surgem do fato de um criticar a família do outro, ofender a família do outro, ou menosprezar a história do outro. Esse menosprezo pela história do outro vem da comparação. Eu considero que a minha história é melhor, eu considero que a minha história é a correta, é a normal, e que a história do outro é anormal, incorreta, incomum. É uma história ruim. Essa comparação gera
muita ofensa, gera muita mágoa, muito ressentimento. É um padrão emocional curiosíssimo. Outro padrão emocional que costuma afetar os relacionamentos é o padrão dos jogos emocionais. Como é que funciona isso? Teve uma experiência em psicologia social muito engraçada, que uma pessoa sai na rua de uma grande metrópole com dois balões em forma de um grande martelo. Então, na verdade, dois martelos inofensivos, porque são feitos de balão. Essa pessoa sai segurando os dois balões em forma de martelo, olha para alguém que está andando na rua, que ela não conhece, que ela nunca viu na vida, e de repente ela dá uma martelada com um balão na pessoa, joga aquele martelo, segura o outro e simula uma brincadeira de dar martelada com o balão. Em 95% dos casos, a pessoa responde. Ela começa também a bater com o balão. Ela entra no jogo, mesmo nunca tendo visto quem começou aquele jogo, mesmo não tendo nenhuma intimidade, a pessoa entra no jogo. O que eu quero dizer aqui? Nos relacionamentos, nós entramos, por exemplo, o jogo de esconde-esconde. Um é controlador, fica querendo controlar tudo do outro, e o outro fugindo. Que jogo é esse? Mocinho e bandido. Né? Um tem que fazer o papel de xerife, que controla tudo, que vigia, que fica indo atrás, e o outro começa a fazer o papel de quem está fugindo, porque quer espaço, porque quer respirar. De repente, de forma inconsciente, o casal começa a fazer esse jogo de polícia-ladrão. Outro jogo, bom, tem milhões de jogos. Eu estou aqui citando alguns para que a gente possa entender. Outro jogo, o jogo da vilão-vítima. Então, tem aquele que cobra, que olha para a realidade, que critica, e o outro que está sempre distraído, que não se preocupa com nada, que não planeja nada, que joga toda a responsabilidade para o outro, mas quando o outro fala, essa pessoa se faz de vítima, você não me compreende, você está me pressionando. Criou-se o jogo do vilão e da vítima. Também muito comum, um padrão muito desgastante para os relacionamentos. Né? Tem o padrão do crítico, o padrão do insatisfeito. Então, a pessoa se encaixa. Quando tem alguém que está sempre criticando tudo, que está sempre insatisfeito, você tem uma outra pessoa que está sempre tentando se desdobrar, que está sempre tentando dar tudo de si. Quanto mais o outro critica, quanto mais o outro fica insatisfeito, mais a pessoa se desdobra para entregar mais e mais e mais e mais. É um jogo. É um padrão emocional. Mas nós temos também padrões emocionais positivos. Temos. Né? Temos o padrão emocional de reconhecer, elogiar, agradecer. Quando você faz isso, a pessoa se sente estimulada, se sente valorizada e ela entrega. E aí você cria um círculo virtuoso, um padrão emocional positivo. E por fim, eu queria dar um exemplo aqui, porque é um exemplo muito comum nas relações, que é o padrão emocional de esconder as emoções. O casal não conversa sobre o que eles estão sentindo. O casal não conversa sobre aquilo que eles precisam. Eles apenas têm conversas intelectuais, conversas totalmente racionais, e aquilo vira um tribunal, vira uma tribuna de argumentação. Um traz todas as suas razões, aí o outro começa a falar, traz as suas razões, a um põe a culpa no outro e explica todos os pontos por que o outro é culpado, aí o outro responde falando, não, você que é culpado, e começa a enumerar, e eles estão sempre conversando, sempre tendo uma DR, discutindo a relação, né? A DR, mas ela é sempre racional, ela é sempre argumentativa. Eles nunca aprofundam no diálogo, eles nunca descem no nível do sentimento, das emoções. Nunca há essa
profundidade. Com isso, um não sabe o que o outro está sentindo. Um não sabe como que o outro está se sentindo na relação. E nenhum dos dois sabe o que o outro realmente necessita. A relação vai ficando cada vez mais superficial, a relação vai ficando cada vez mais racionalizada, com pouca interação de sentimento, pouca intimidade, pouca permuta e muito pouco, porque como não tem contato emocional, não tem contato do sentimento, a empatia é pequena. Esse é um padrão emocional. Na psicologia sistêmica, nós aprendemos uma coisa muito curiosa. Tem 5 grandes causas, 5 grandes fatores de risco para o fim de um relacionamento. Primeiro, família de origem. Os casais costumam brigar muito por causa da família. Critica a família, fala mal da família, entra em atrito com a família do outro. Então, a família de origem de cada um dos parceiros, de cada um dos cônjuges, costuma ser um fator de risco gigante para o adoecimento e para o término do relacionamento. Outro fator de risco, sexualidade. Muitos casais se tornam amigos. Não há mais a relação sexual, não há mais a intimidade de casal. São 2 amigos. É claro que o casal tem que ser amigo, é claro que a amizade precisa ser cultivada num relacionamento, mas relacionamento afetivo não é amizade. É amizade com um plus. É amizade com algo a mais. E esse algo a mais é sexo, sexualidade. Então, um relacionamento afetivo estável, profundo, precisa de uma sexualidade bem resolvida entre os dois. Isso também costuma ser motivo de inúmeros problemas. Por quê? Porque o casal nem sempre sabe dizer, nenhum nem outro, dizer o que necessita, o que gosta, quais são suas preferências, de todos os tipos. Eles não conversam sobre isso. E quando conversam naquele padrão intelectual, naquele padrão de racionalização. Eles não dizem, meu amor, eu preciso disso. Na área da sexualidade, eu preciso disso e disso. E o outro responde, e eu preciso disso e disso. Eles não conversam sobre o sexo. Não conversam sobre a relação sexual. Não conversam sobre os elementos que giram em torno da relação sexual. Não falam nada, não falam o que estão sentindo e não falam o que precisam. E o sexo, então, que deveria ser um fator de união, um fator de aumento da intimidade, de cultivo da relação, se torna um elemento que vai provocar o fim do relacionamento. Outro ponto importante, então vamos lá, família de origem, sexualidade, outro ponto importantíssimo, comunicação. Comunicação, tem casal que não conversa. Ou quando conversa é só uma conversa intelectual. Ou quando conversa é só para agredir um ao outro. Quando conversa é só para colocar defeito, só para criticar, só para comparar. Não há diálogo. Não há diálogo. Um não sabe quase nada do outro. Quais as preferências do outro, quais são os gostos do outro, como é a personalidade do outro, o que ele necessita, como ele está se sentindo. Não conversam sobre essência, conversam sempre sobre superfície. E quanto mais o relacionamento vai adoecendo e caminhando por fim, pior se torna a comunicação, ou mais conflituosa se torna a comunicação. Mais conflituosa se torna a comunicação. A comunicação fica difícil. Ou superficial, conflituosa, porque ela é puramente intelectual. Quarto elemento, interesses, rotina em comum. Ora, um casal precisa fazer coisas junto. Não precisa ser tudo, mas algumas coisas. E essas coisas que eles fazem junto, os dois têm que gostar de fazer aquilo. E tem que gostar de fazer aquilo junto. Então, um gosta de cozinhar, o outro também gosta de cozinhar. E eles gostam de cozinhar juntos. Perceberam? Porque não adianta um gostar de cozinhar e o outro gostar de cozinhar, mas cada um gosta de cozinhar sozinho. Não vai funcionar. Então, o casal tem que ter interesses em comum.
Eu gosto de cozinhar, você gosta de cozinhar, e nós dois gostamos de fazer isso junto. Gostamos de andar de bicicleta junto, gostamos de fazer uma caminhada junto, gostamos de fazer aquelas trilhas de bicicleta, a pé, algo que eles têm prazer em fazer juntos. Quando um relacionamento está muito adoecido, geralmente o casal não faz coisas junto. Eles não têm prazer mais em passar tempo junto. Eles não têm prazer em compartilhar certas atividades. Veja, pode ser a atividade que eles quiserem, não tem regra. Qual atividade? É o cinema, é assistir novela, é assistir um filme. Não importa. Qualquer atividade. Mas eles têm que gostar de fazer isso e têm que gostar de fazer isso juntos. E por fim, o quinto elemento, que é o maior fator de risco, né, desses 5 maiores fatores de risco para um relacionamento, é objetivos comuns. Quando você se une a alguém, é porque você está querendo caminhar com esse alguém. É porque você está querendo fazer uma jornada com esse alguém. Portanto, você tem que ter um alvo. Esse casal precisa ter um objetivo de vida. Eles têm que estar construindo algo que não é só de um ou do outro, é do casal, algo que é do casal, algo que eles estão fazendo em parceria, objetivos comuns. Veja, esse objetivo pode ser um filho, uma filha. Quando o casal tem um filho, pode ser. Nem sempre é. Porque tem casais que têm 5 filhos e separam, porque os filhos não são objetivo comum, são objetivos só de um ou do outro. Os filhos não se tornam um objetivo comum. Eles não fizeram um pacto. Nós dois vamos criar esse filho juntos. Bom, pode ser que eles se separem e cada um vai ser pai ou mãe sozinho. Nós estamos falando de objetivo comum. Aqui também não tem regra. Esse pacto é feito pelo casal. Eles que escolhem, eles que decidem. E onde entra a espiritualidade nisso tudo? Ora, espiritualidade é transcendência. Espiritualidade é quando eu me sinto participante do todo, do ilimitado, do universo infinito. Eu não me sinto mais preso ao corpo, à forma física, às limitações da vida corporal. Eu consigo voar. É como um passarinho que tem ali sua gaiola, a gaiola tem a porta aberta, e todo dia ele sai da gaiola e voa, e depois volta para a gaiola. Imagina essa cena. Assim é a pessoa que tem espiritualidade. Ela está no corpo, ela está na vida material, ela está na vida corporal, ela cuida com muita responsabilidade de tudo aquilo que diz respeito à vida material, mas ela consegue também voar, ela consegue transcender, ela consegue ir além do corpo, ir além das limitações da vida material. E isso traz o quê? Isso traz significado, isso traz sentido. Quando um relacionamento não tem espiritualidade, ele fica um relacionamento materializado. É até interessante, tem um filme agora, um novo filme, até assisti no avião, estava viajando, Materialista, né? Materialista. Tem uma moça, ela está em dúvida entre 2 relacionamentos, com um antigo amor, mas o rapaz é cheio de complicações, de padrões de escassez, então ele vive numa miséria, não consegue sair daquilo, e uma outra pessoa que ela conhece, que é um bilionário. E aí ela tem que tomar essa decisão com quem que ela quer ficar. E o filme é interessante, ele chama Materialista, mas ele fala exatamente de espiritualidade, né? De espiritualidade. Eu não vou contar aqui qual que é o desfecho do filme, mas esse é o grande elemento, né? Será que para um relacionamento se tornar sólido, será que para um relacionamento prosperar, basta cuidar dos elementos materiais desse relacionamento? E qual que é o significado de estar junto? Qual que é o sentido espiritual que essas pessoas dão para o relacionamento? Qual que é o significado espiritual, religioso, transcendente que elas dão para a união, para a relação? Qual a razão que elas dão para estarem juntas? Isso é muito forte, gente. Um relacionamento que tem espiritualidade, que tem um significado, que tem uma razão, um significado grandioso, ele tem muito mais força para prosperar, para permanecer,
do que um relacionamento baseado apenas em interesses materiais, interesses pessoais. Esse é um relacionamento mais raso. Qualquer mudança que tiver nas condições materiais ou nos interesses, esse relacionamento vai por água abaixo. Então, aqui a importância da espiritualidade. A espiritualidade é o comando. Tudo tem que estar sob o comando da nossa espiritualidade. Porque senão as coisas perdem o propósito, elas perdem o significado, elas perdem o sentido último. Tudo tem que estar subordinado à espiritualidade, inclusive o relacionamento. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.